Parece que a novela entre André Ventura, João Lourenço e as televisões angolanas continua e neste momento eu venho mostrar-vos esta troca de galhardetes entre André Ventura, este representante das televisões angolanas que eu não me recordo do nome, e João Lourenço na sua intervenção no dia da independência, dos 50 anos da independência de Angola, e vamos ver e fazer também, evidentemente, uns comentários. Mal tínhamos acabado de vencer o colonialismo português, que nos oprimiu e escravizou durante séculos. É o arranque do discurso do dia em que Angola celebra 50 anos de independência de Portugal. Daqui em diante, não há mais referências ao Estado colonizador, mas esta é suficiente para André Ventura criar um conflito. Foi uma vergonha e uma humilhação para Portugal aquilo que aconteceu ontem por parte do presidente angolano e um presidente português digno ter-se levantado e virado as costas. Estas palavras de Ventura viajaram mais de 6.000 quilómetros e chegaram a Angola. Se André Ventura não sabe, devia saber que o colonialismo português não só escravizou os povos africanos, como também escravizou o próprio povo português. Este senhor, se soubesse alguma coisa de história, estaria disponível para falar sobre quem vendia os escravos. Até porque antes da chegada dos europeus já há registros históricos conhecidos de que os africanos vendiam escravos, leia-se os seus compatriotas, entre si. É verdade. E, portanto, quem é que vendia os escravos que os portugueses compraram em África? E mais, aliás, há até registros históricos de alguns países europeus quererem terminar a escravatura e haver apelos de líderes africanos a dizer que não se fizesse. Aliás, há até uma história que, pelos vistos, tem cartas e registros físicos que o justificam, que, na altura da escravatura, que na relação de Portugal com a África, que Portugal estava a comprar a um determinado vendedor de escravos que parou de lhe comprar e passou para outro, e esse vendedor de escravos fez um apelo a Portugal para que retomasse essa compra. Portanto, não é como se este negócio trágico e desumano fosse algo de um sentido só. É evidente que a escravatura era um fenómeno trágico e ainda bem que terminou. Agora, o que também é evidente é que Portugal não fez negócio sozinho. Isso é que é evidente e é sempre rejeitado. Mais uma vez digo, procurem, eu não me recordo agora do nome da líder de uma tribo que, quando um país europeu tentou acabar com a escravatura, enviou uma carta a dizer: não acabem com a escravatura porque eu dependo economicamente do negócio da escravatura. Mas sobre isso não se diz nada, porque isso aí dá cabo da narrativa de que os europeus são os maus e todos os outros povos são os bons. Eu não sou hipócrita, nenhum país tem uma história de santos. Agora, só pedem aos europeus que andem de cabisbaixo e que vão ter aos países africanos e vão ao beijamão fazer-se de conta de que João Lourenço é uma vítima. João Lourenço é um tirano e não tem moral nenhuma para dar lições de moral a Portugal ou a seja quem for. Não há nenhum país apenas com uma história de santos. Isso não existe. Agora, o que é uma evidência é que, sim, sem dúvida nenhuma a escravatura existiu. Sim, sem dúvida nenhuma a escravatura era um fenómeno péssimo, trágico, desumano. E sim, Portugal esteve envolvido, mas não esteve envolvido sozinho. E, portanto, os países africanos que vendiam os seus compatriotas são sempre ilibados de responsabilidades. É que, por acaso de não perceberem, pode haver muitos africanos que no dia de hoje se queixam do fenómeno da escravatura, quando provavelmente muitos deles serão descendentes de vendedores de escravos. E, portanto, aquilo era um fenómeno trágico, condenável, ninguém quer que volte. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que queira que volte a escravatura. Eu não conheço, pode até existir alguém, não é o meu caso. Não quero que a escravatura volte e também não quero que a escravatura moderna continue. E, portanto, sem dúvida nenhuma, tudo muito certo. Agora, que não transfiram a responsabilidade da miséria de Angola para os portugueses e para Portugal, porque a culpa é do tirano corrupto que está neste momento a governar Angola. Não é dos portugueses. Passaram 50 anos e cheira-me que com esta brincadeira e com este tipo de discurso hão de se passar 100 e 150 e vão continuar a culpabilizar Portugal pela situação miserável em que se encontram. E eu lamento que se encontrem na situação miserável em que se encontram. Lamento mesmo, honestamente. Agora, há um culpado, há uma elite culpada, João Lourenço e os seus amigos e parceiros de regime. A tomada de posição na televisão angolana vai mais longe, com um vaticínio sobre as eleições presidenciais. Temos a certeza de que o senhor
não vai vencer as eleições porque o povo português, que é sábio, não vota em mentecaptos. Supondo que, por qualquer cataclismo, o senhor é eleito presidente, o mais provável é que todos os portugueses emigrem e André Ventura fique a governar as cabras da Beira Alta e da Beira Baixa. Antes de ouvirmos a resposta de Ventura, deixar aqui uma nota que, enfim, isto é uma resposta de um nível que só poderia mesmo ser representante de João Lourenço, portanto, está ao nível do seu líder tirano. Eu só acho interessante que os angolanos, com muita frequência, principalmente os líderes angolanos, não falo do povo angolano, falo da liderança, da elite corrupta, promíscua, sem dúvida nenhuma. Essa elite geralmente nunca menciona a culpa do Mário Soares. E esse sim é um português que vocês podem culpabilizar e nunca vos ouvia dizer nada sobre o assunto. É raríssimo o líder angolano, se é que já houve algum. Mais uma vez, falo de liderança. Há muitas pessoas no povo, desde ativistas e tudo mais, que já ouvia culpabilizar Mário Soares e o seu amiguismo ao MPLA. E isso é importante se lembrar. Agora, eu nunca ouvi um líder angolano que seja parte desta elite que cerca João Lourenço a culpabilizar Mário Soares e os seus amiguismos ao MPLA. Evidentemente que não vão dizer porque estão com o rabo preso, como se costuma dizer. E, portanto, sobre Mário Soares não dizem nada. Agora, sobre os portugueses e sobre a história de Portugal, querem todos cair em cima até para seguir a cartilha ideológica da esquerda. Passaram-se 50 anos da independência de Angola, têm a obrigação de fazer por si e de deixar o discurso de vítima de que a culpa da falta de desenvolvimento e de prosperidade é dos portugueses. Esse tempo passou há 50 anos, são livres, são independentes, livres não são por causa do tirano que os governa, mas são independentes pelo menos, têm um país independente e, portanto, a culpa é da elite. E, sem dúvida nenhuma, se querem culpar um português, e é um nome que nunca vão dizer porque são muito amigos dele e dos seus respectivos amigos, é Mário Soares. Mas Mário Soares vocês nunca vão ouvir João Lourenço a dizer nada porque de Mário Soares João Lourenço gosta. Do que se passa em Angola, em Moçambique, na Guiné, onde for, não é dos portugueses. É da corrupção que alimentou estes regimes durante anos e, sobretudo, depois dos portugueses de lá saírem. O atual presidente de Angola é um tirano, é um ditador, é um corrupto, é um ladrão. Portugal não se deve vergar a isso. Mas não é apenas ao presidente angolano que Ventura se quer dirigir. O caso também serve para consumo interno. Temos um Presidente da República que diz que correu tudo bem, aos abraços com o Presidente angolano e que diz que as relações estão ótimas. Desculpem-me dizer-vos, estamos no ponto zero da nossa dignidade enquanto nação. Marcelo não se desvia do que disse em Luanda, reforça que as relações entre os dois países nunca estiveram tão bem e lembra que essa também é a opinião de Pedro Pinto, o deputado do Chega que viajou para Luanda com o Presidente. Quem falou em nome dos deputados no encontro com os deputados angolanos foi precisamente o líder parlamentar do partido segundo mais votado, o Chega, e que fez um discurso que caiu muito bem sobre a fraternidade, a amizade e o relacionamento. O assunto vai ao Parlamento. O Chega apresentou um voto de condenação a Marcelo Rebelo de Sousa e João Lourenço. Marcelo Rebelo de Sousa é um cobarde. É esta a verdade. Não há outra palavra para o descrever. Marcelo Rebelo de Sousa é um cobarde. É um cobarde porque assistiu cobardemente a bater palmas ao discurso de João Lourenço. É um cobarde porque nas declarações pós-discurso veio publicamente dizer que João Lourenço até tinha sido muito cuidadoso ou alguma coisa do género. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa é um cobarde, é anti-portugueses e anti-Portugal, nunca me representou como Presidente da República e graças a Deus que está de saída. Portanto, João Lourenço e Marcelo Rebelo de Sousa juntos não dão um. Os dois juntos. Nenhum dos dois presta. Os dois juntos não dão um. E, portanto, é uma evidência que Marcelo Rebelo de Sousa deveria ter saído a favor e em defesa de Portugal e optou por ficar cobardemente calado, como é seu apanágio. É cobarde. Portanto, é uma evidência que Marcelo Rebelo de Sousa foi um fraco Presidente da República, está de saída e, graças a Deus, que nunca mais vai poder ser Presidente. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MPO é na descrição, para caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.